Olá, meu nome é Débora Cury, sou aluna do mestrado em Clínicas Odontológicas da PUC Minas e gostaria de agradecer à comissão organizadora da SOBEP o aceite do nosso trabalho e a oportunidade de expor nossa pesquisa, cujo título é Associação da Expressão de FOXP3 com aspectos clínicos e histopatológicos relacionados à transformação maligna da leucoplasia oral. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, pela Maria Clara Luciano, sob coorientação dos professores Soraya Paulo Eduardo e Martinho e orientação da professora e doutora Giovana. Leucoplasia oral é a lesão potencialmente maligna mais comum da cavidade oral, apresentando índices de transformação maligna que variam de 3 a 17% e atualmente não tem um fator clínico patológico ou até molecular preditor de transformação maligna para essas lesões leucoplásicas. Estudos sugerem que o aparecimento e a progressão do câncer, eles podem estar relacionados à supressão da resposta antitumoral da população de células T regulatórias, que podem ser identificadas pelo marcador FOXP3, que tem sido considerado o marcador mais específico dessas células. Diante disso, essa pesquisa objetivou avaliar a expressão de células FOXP3 em amostras de leucoplasia oral e sua relação com fatores clínico-patológicos associados com a transformação maligna das lesões. Antes de darmos o start, a nossa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Foram selecionadas 25 amostras de leucoplasia oral do Laboratório de Patologia Oral da PUC Minas e 8 amostras de mucosa normal, apenas para grupo controle. Foram coletados dados clínicos das fichas de biópsias, como hábito de fumar, idade, gênero, localização das lesões e características clínicas. As lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina para revisão do diagnóstico e graduadas histologicamente. Foram submetidas à reação de imunistoquímica através da técnica indireta, que consiste na utilização de um anticorpo primário específico para reagir com FOXP3, em seguida o anticorpo secundário, que vai reagir com o anticorpo primário, e juntamente utiliza-se uma solução cromógena que cora as células em marrom, como a gente pode observar na imagem à direita. Dessa forma, foi possível fotografar através de um microscópio acoplado a um computador e a contagem das células FOXP3 foi permitida. A densidade média foi comparada entre os grupos estudados e os dados submetidos à análise estatística. Nessa tabela, podemos observar os dados demográficos, clínicos e histopatológicos das amostras, que foram divididas entre leucoplasia oral em fumantes, não fumantes e mucosa oral normal apenas para controle. A maioria das amostras eram de pacientes do gênero feminino, com idade média de 54 anos e leucoderma. As características que prevaleceram, podemos observar que foram as lesões únicas e sem sintomatologia e foram graduadas em displasia epitelial leve, moderada ou severa, acentuada. Nas figuras A e B, verificamos imagens de lâminas coradas em hematoxilina e eosina para confirmação do diagnóstico de leucoplasia oral. E nessas figuras C e D, são imagens de lâminas coradas com a reação de imunistoquímica para evidenciar as células FOXP3 e posteriormente realizarmos a contagem. Nesse gráfico, nós temos o resultado da comparação da expressão de FOXP3 entre o grupo de pacientes fumantes e não fumantes, e não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, mas a gente observa um aumento significativo na expressão de FOXP3 no grupo de fumante, quando comparado com o grupo de mucosa normal. Em relação ao gênero, foi observado um aumento significativo na expressão de FOXP3 em relação ao gênero feminino, quando comparado com o masculino. Em relação às variáveis idade e tamanho das lesões, os grupos foram divididos ou dicotomizados de acordo com a mediana, mas não observou diferença significativa em relação à expressão de FOXP3 nas comparações em relação à idade e nem em relação ao tamanho das lesões, que no caso foram dicotomizadas entre maiores ou menores que 2 centímetros. Em relação à localização, as amostras foram divididas em regiões de alto risco de transformação maligna, que de acordo com a literatura são as regiões de borda de língua, soalho e palato mole, e as regiões de baixo risco, que são as demais regiões da cavidade oral. E também não foi observada diferença significativa na expressão de FOXP3 entre esses grupos. No entanto, ao comparar a expressão de FOXP3 nas diferentes graduações histopatológicas, a gente observou um aumento significativo nas amostras de displasia acentuada, quando comparada com um grupo de displasia moderada. Então, dessa forma, nós concluímos que existe sim uma associação da expressão das células FOXP3 com aspectos clínicos e histopatológicos relacionados à transformação maligna da leucoplasia oral, como hábito de fumar, sexo feminino e gravidade das displasias epiteliais.
Mas é claro que outros estudos relacionados à expressão desse marcador com outros marcadores imunológicos é muito importante para a gente poder entender melhor como a resposta imunológica afeta a transformação maligna das lesões. As referências bibliográficas utilizadas foram essas. Agradeço a atenção de todos e tenham um excelente dia.